Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma negociação entre São Paulo e Renier, ex-jogador do Flamengo hoje no Real Madrid. Quero te atualizar também sobre Savarino e o Tricolor, mas tem muitas outras informações. Preciso te contar sobre o Corinthians, que recusou a oferta do Coritiba por um atacante, política no Palmeiras, Flamengo mais perto de contratar o Alan, tem também a liberação de Marinho, livre no mercado para escolher seu futuro. Falo sobre um pacotão de reforços do Cruzeiro, as últimas de Lianco e Vasco da Gama, além de várias outras novidades envolvendo o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Se curtir, deixa um like no vídeo. Combinado? Bora contar tudo que eu prometi. Antes, só dividir uma dica super importante. Patrocinadora Master de Fluminense, Atlético Mineiro Abetano está de volta ao canal do Nicola e com uma novidade muito bacana. Além do bônus de 100% no valor do seu depósito de até R$500, você agora pode jogar o JetX na Betano. Criado pela Smartsoft, o Betano JetX é uma das maiores sensações entre os jogos da atualidade. Nele você ganha com um avião a jato que precisa escapar da colisão. O voo do jato é acompanhado por uma chamada curva multiplicadora. Quanto mais tempo o jato voa, maiores as odds multiplicadoras, o que influencia diretamente no seu lucro. O objetivo é fazer apostas e sacar seus ganhos antes da batida. E o JetX vem com um ótimo recurso de jackpot, permite aposta dupla e tem um chat integrado que simplifica a comunicação entre os jogadores de todo o Brasil. Tudo isso dentro da parte de cassino da Betano, casa de apostas extremamente segura e confiável. Para se divertir no JetX ou com as apostas no futebol, pegue agora mesmo o link na descrição desse vídeo, já faz seu cadastro usando o código Canal do Nicola, tudo maiúsculo, e aproveite o bônus de 100%. Importante, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Beleza? Boa sorte! Agora sim, bora pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. O Southampton recusou a primeira proposta do Vasco pelo Lianco. O Vasco havia oferecido um empréstimo de uma temporada com a obrigação de compra. A ideia do Southampton é vender o Lianco. O que eu ouvi e posso contar para vocês é que as tratativas ainda não foram descartadas. O Vasco segue insistindo na contratação do zagueiro. Bora falar também sobre Luiz Araújo, que está desembarcando no Rio de Janeiro nos próximos dias para cuidar da sua mudança em definitivo para o Rio. Ele vai jogar no Flamengo, vocês sabem, a tendência é que ele comece a treinar pelo Fla a partir do dia 28, ou seja, na próxima semana não atua mais pelo Atlanta United. Bora contar também que o Atlético Mineiro vai ficar com 4 milhões de dólares ou 19 milhões de reais pela venda do Nathan Silva pro Pumas do México. O acordo final foi fechado em 4 milhões e 600 mil dólares, os outros 600 mil serão divididos entre o zagueiro e o Atlético Goianiense. Já Bitelo, meio atacante do Grêmio, tem sido alvo de muita especulação. 4 clubes europeus estão de olho no jogador. São eles o Spartak Moscou e o CSA, ambos da Rússia, União Berlim da Alemanha, além do Mônaco da França. A ideia do Grêmio é vendê-lo no mínimo a partir de 10 milhões de euros. Bora falar sobre o Palmeiras, que realizou nessa segunda-feira uma eleição para conselheiro vitalício. Eram 5 vagas disponíveis, mas apenas um conselheiro conseguiu a votação necessária para emplacar. Foi o Walter Marconi com 142 votos. O que está por trás dessa notícia? Uma fraqueza, uma fragilidade das pessoas que compõem a chapa da Leila. Imaginava-se que pela força da Leila, pela presença como presidente, pelo bom momento do time, outros conselheiros da situação conseguissem emplacar e se eleger. Havia necessidade de conseguir pelo menos 50% mais um dos votos entre os presentes, mas apenas o Marconi acabou conseguindo essa eleição e a Leila desperdiça a chance de ter mais 4 conselheiros vitalícios a seu favor. Fechando o giro de notícias, queria contar que Alan Ruiz, meia que estava no Arouca, mas já passou pelo Colón, pelo Arsenal de Sarandi e pelo Sporting de Portugal, é o mais novo reforço do Sport. Ele se apresenta a partir de 3 de julho. Bora falar agora sobre Marinho, que depois de uma longa novela, enfim, rescindiu seu contrato com o Flamengo. A quebra do vínculo se deu na noite dessa segunda-feira. Ele tinha contrato com o Fla até dezembro desse ano. O Marinho exigia a compensação financeira do Flamengo para quebrar esse contrato. No final das contas, as partes se acertaram para que o Marinho fique com 20% da multa em relação ao fundo de garantia. Você sabe que para demissão de qualquer funcionário, o valor equivalente ao pagamento dessa multa do FGTS é de 40%.
O Marinho ainda fez um pronunciamento admitindo que errou ao não viajar para o Chile a pedido da comissão técnica. Ele explicou que estava machucado e que queria a realização de um exame. A partir daquele momento foi afastado e não conseguiu mais jogar. Também disse que quando foi à justiça não era nada contra o clube, era só para ter a chance de ser reintegrado. Livre no mercado, Marinho tem tudo encaminhado para se acertar e ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Fortaleza. O Leão do PC ofereceu R$500 mil por mês em salário e mais R$166 mil mensais de luvas ao longo de um contrato de 30 meses. O Marinho já tem tudo encaminhado e acertado para se tornar reforço super importante do time nordestino. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Barleta, que não tem conseguido jogar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo desde a chegada do Lucha. Ele só esteve em 2 dos 12 jogos do Luxemburgo. E a soma dos minutos dele em campo, nesses 2 jogos, é de apenas 37 minutos. A coisa não anda boa para o Barleta. Foi pensando nisso que o Curitiba procurou o Corinthians nos últimos dias, oferecendo uma negociação por empréstimo até o fim da temporada. Só para lembrar, o Barleta é aquele atacante que fez ótimo Campeonato Paulista pelo São Bernardo e foi comprado por R$6 milhões pelo Timão. 3 parcelas já venceram e o Corinthians não pagou nenhum centavo ao clube do ABC. Voltando sobre a situação do Barleta e o Curitiba. A pedido de Luxemburgo, o Corinthians rejeitou a proposta de empréstimo do atleta. O Luxa está testando o Barleta como lateral esquerdo. O cara que era atacante pelo lado direito tem atuado nos treinos como lateral esquerdo, tem animado e pode ganhar mais oportunidades e até mais minutos em campo. O Barleta, apesar de ser atacante, curtiu essa chance de jogar como titular e está respeitando a decisão de jogar fora da sua posição. Agora com uma novidade ou com uma curiosidade sobre futebol e audiência. 2 domingos atrás, a Globo transmitiu São Paulo e Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro. Audiência boa, 23 pontos de média com 42% de share. O que significa o share? Que 42% das televisões que estavam ligadas assistiam a Globo naquele momento para assistir a São Paulo e Palmeiras. No domingo seguinte, ou seja, nesse último domingo, a Globo repetiu o jogo, São Paulo e Palmeiras, mas pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Jogo, inclusive, de mata-mata, fase decisiva, primeira das 2 partidas que vão apontar os classificados para as quartas de final. E a audiência despencou em 43%, mostrando que o público ainda não compra, não gosta, não aceita os jogos do campeonato feminino ou de futebol feminino. Só para você entender, se a média de audiência do futebol masculino foi de 23 pontos, ela caiu para 13 pontos no último domingo. E o share, que era de 42%, caiu para 24%. A consequência, além da queda de audiência, foi a melhora das concorrentes. Nesse último domingo, enquanto a Globo tinha 13 pontos, o SBT fez 7 pontos, a Record 5 e a Bandeirantes teve 2 pontos de média. Queria saber a sua opinião. Você gosta de futebol feminino? Costuma assistir? Acha que é bacana a Globo transmitir em horário aberto? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. Combinado? Bora falar agora sobre São Paulo com 2 atualizações, uma em relação a Renier, a outra sobre o Savarino. Quero começar contando sobre o Renier, você vai lembrar dele. Atleta formado no Flamengo, vendido para o Real Madrid, não conseguiu ser utilizado no time de Madrid, esteve emprestado por 2 temporadas ao Dortmund, também não jogou por lá e nessa última temporada esteve no Girona, na Espanha, foi mais reserva do que titular. Pois bem, uma página do São Paulo no Twitter, se chama Confere São Paulo, contou que o atleta interessa ao tricolor e existem negociações. Fui checar essa história até porque muito São Paulino veio me perguntar a respeito desse boato. Primeiro, o Renier não tem a intenção de voltar ao futebol brasileiro, ele tem contrato com o Real Madrid até 2026, embora descartado dos planos do Real, deve ser emprestado novamente, talvez até para o próprio Girona. Já o São Paulo tem uma posição claríssima sobre ele. A frase que eu ouvi do presidente Júlio Casares é a seguinte, abre aspas, nunca pensamos no Renier, não tem absolutamente nada de verdade, fecha aspas. Descartemos esse nome. Sobre Savarino, no último fim de semana, o São Paulo fez uma oferta de 3 milhões de dólares ou quase 15 milhões de reais ao Real Salt Lake para a compra do Savarino, meio atacante de 26 anos de idade, venezuelano, que já passou pelo Galo. O tricolor ainda não tem a resposta definitiva do Real Salt Lake, mas existe otimismo no São Paulo, até porque entre o jogador e o São Paulo está tudo certo. Savarino gostaria de voltar ao Brasil para atuar no tricolor. Já esteve no Galo, números no Atlético, 99 jogos, 21 gols, 19 assistências. No Real Salt Lake, nessa temporada, ele é o artilheiro do time, é isso que tem pesado em relação à negociação. O time americano não gostaria de perder o seu principal ou um dos seus principais jogadores em 16 partidas, são 6 gols
e mais 2 assistências. O Savarino divide o status de artilheiro do time com um meio atacante croata. Bora mudar de assunto e falar sobre o pacotão de reforços no Cruzeiro. Raposa que anunciou nessa segunda-feira Elibelton Palacios. Lateral direito, 30 anos de idade, colombiano, estava no Elche, 3 temporadas por lá, o contrato acabou e ele assinou um vínculo com o Cruzeiro, chega de graça, fica até dezembro de 2025, demonstração de força da Raposa que disputava com o Boca Juniors a contratação do atleta. Importante contar que o Palacios havia sido identificado pelos observadores do Valladolid, clube que também pertence ao Ronaldo Fenômeno. Entendeu-se que esse cara teria potencial para jogar como lateral, mas também como zagueiro, e foi uma escolha e uma contratação bastante interessante. Cruzeiro que ainda segue no mercado, sonhando com o Zé Ivaldo, a negociação com o Atlético Paranaense está muito difícil. A tendência é que o Cruzeiro ofereça um pré-contrato ao Zé Ivaldo a partir de 1º de julho, para que ele chegue de graça em 1º de janeiro de 2024. Em relação ao Rodrigo Caio, as negociações existem, o interesse é real, mas a negociação é das mais complexas. Até porque o Rodrigo Caio gostaria de completar o seu contrato com o Flamengo até 31 de dezembro desse ano. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de o Cruzeiro abrir tratativas pensando em janeiro do ano que vem. Para fechar sobre a Raposa, muita gente especulando que o Nicão pode deixar o Cruzeiro para jogar no Curitiba, que ele está fora dos planos do Pepa. Isso está muito claro, nos últimos 4 jogos nem sequer foi aproveitado. Jogador de investimento alto, fora da rotatividade, da intensidade exigida pelo técnico português. Mas pro Curitiba ele não vai. O São Paulo, inclusive, nem foi consultado ou notificado, apesar de ser dono dos direitos econômicos, porque o Nicão disse que jogar num rival do Atlético Paranaense é carta fora do baralho. Para fechar o vídeo, eu queria falar sobre o Flamengo, que aumentou a oferta pelo volante Alan, que pertence ao Atlético Mineiro, pelo menos é o que garante o Júlio Miguel Neto. Setorista do Flamengo conta que o Flamengo melhorou sua oferta, aqueles 7,5 milhões de euros fixos mais 1,5 milhão de euros em bônus já foram alterados, novas cifras para convencer o Atlético a fazer negócio. O Jorge Sampaoli, o treinador do Fla, tem batido na tecla de que o Alan é fundamental para as pretensões rubro-negras a partir de 3 de julho. Ninguém no Flamengo nem no Galo confirma essas novas cifras, nem o avanço na negociação. O que a gente soube é que com a chegada do Felipe ao Atlético, o Galo teria desistido de negociar o volante com um rival a pedido do treinador. O Alan e o seu empresário, Juliano Bertolucci, é quem fazem muita força para que esse negócio avance, até porque o Alan, no Galo, ganha 450 mil por mês. Se fosse pro Flamengo, ultrapassaria os 800 mil reais mensais. A frase usada pelo Júlio Miguel Neto para tratar sobre o tema é a seguinte, abre aspas, o jogador está próximo de ser anunciado como reforço rubro-negro, fecha aspas. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar, deixa eu só te atualizar sobre o De La Cruz, outro sonho do Flamengo. Rubro-Negro ofereceu 8 milhões de euros somente pela parte do River Plate, que é dono de 50% dos direitos do meio atacante. O River Plate disse não. Nova estratégia do Fla é aguardar pela realização do último jogo da fase de grupos do River Plate na próxima semana para saber se o River se classifica ou não para a próxima fase. A partir daí o Flamengo vai desenhar uma nova proposta ou outra estratégia para tentar convencer o time argentino a liberar o jogador De La Cruz, assim como o Alan já disse sim ao Flamengo e gostaria muito de se mudar para a Gávea a partir de 3 de julho. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!